Bom dia, glória a Deus, amados. Que alegria estarmos juntos. Hoje estamos aqui no último dia desse encontro abençoado, inesquecível, cheio da graça de Deus. Eu vou ministrar uma palavra da parte do Senhor. Mas antes disso, eu queria fazer aqui não sei se existe ainda prova oral nos dias de hoje. Na minha época tinha prova, quando a professora falava prova oral, a gente tremia. Porém, eu vou fazer umas perguntas aqui. Quem chegar primeiro aqui no microfone e acertar a resposta, ganha, calma. Vocês estão com fome? Ganha uma moreninha ou um juju ali na cantina, amém? Primeira pergunta foi... Não entendi nada. Não entendi de novo. Cuidado com a câmera no meio, com o teu irmão, com a tua irmã. Primeira pergunta e definição. Qual é a melhor definição de maturidade que o Senhor trouxe para nós aqui nesses dias? O que é crescer em maturidade? Não é um versículo que assim, a resposta a gente falou sobre isso durante as ministrações, mas o que é a melhor definição de alguém que está amadurecendo? Não precisa ser nas palavras certinhas, amados, mas a questão de saber mesmo o que de fato é biblicamente a gente crescer em maturidade. Não é um versículo. É crescer à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aleluia! Salva de palmas! Amém, amados. Eu achei que vocês iam correr todos aqui para responder essa pergunta. Amados, maturidade, vamos guardar isso em nome de Jesus. Maturidade é nós crescermos à imagem e semelhança de Jesus. Jesus é o Filho maduro de Deus, amém? Nós precisamos crescer na estatura de Cristo. Eu falei aqui na primeira ministração sobre uma forma poderosíssima de nós amadurecermos. Qual é essa forma? Vamos lá, gente, coragem. A contemplação ao Senhor. Aleluia. Salva de palmas. Mas todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados ali na mesma imagem. E aí já segue uma outra pergunta: como ocorre esse processo de maturidade em relação a tempo? Ele é de uma vez ou ele é de 3 pontinhos? Pode vir. Vem. Está no versículo, gente, que eu li. Pode vir, Aninha. Ele é Demorado? Demorado. Amém, amém, amém. Glória a Deus. É demorado. Amém. Ele é de glória em glória. Salva de palmas. Amados, Ele é de glória em glória, amém? Temos as estações da vida. Dani falou ontem isso, né? Precisamos viver as estações. Não é legal um adulto se comportar como criança, assim como não é legal uma criança se comportar como um adulto. Então temos as estações. O Dani falou aqui sobre 4 tipos de maturidade. 4 tipos de maturidade, 4 áreas de maturidade. Quais são essas 4 áreas de maturidade? Vamos lá, Juju, moreninha, loirinha.
maturidade espiritual, maturidade financeira, maturidade física e maturidade emocional. Amém. Gente, depois vocês podem ir lá na cantina pegar, tá? Ó, é o brinde que o André falou que ia dar. Verdade, podem mesmo. Só tá dando mulher aqui na frente. Meu Senhor, que vergonha, Pai amado. Robertinho representou. Bebeto representou. Amém. Creio que são assuntos essenciais. Não me lembro de alguma pergunta. Quer fazer alguma, Dani? Glória a Deus. Benção. Amados, hoje eu quero ministrar a respeito de maturidade, e eu creio que essa palavra é um fechamento daquilo que o Senhor nos trouxe, porque nós falamos a respeito de contemplação e a respeito de nós contemplarmos a Jesus. E hoje eu quero falar a respeito de nós olharmos para Jesus em uma passagem aqui que nós vamos ler no dia de hoje, e nós enxergarmos ali em Jesus essa maturidade que nós tanto desejamos. Eu tinha uma outra palavra também para ministrar, né? Eu dividi uma palavra em duas para que o assunto ali de filhinhos ficasse bem esmiuçado entre nós, o perdão dos nossos pecados, a propiciação dos nossos pecados. E aí eu tinha uma outra palavra para ministrar que se chamava de teknon aruios. E o que são essas palavras? Está falando grego? Sim, estou falando grego. Teknon é a definição ali na palavra para filhinhos recém-nascidos, né? E ruios é a definição na palavra de filhos maduros, né? Eu até pensei em mesclar uma palavra com a outra, só que talvez ia ficar muito longo, e nós temos um podcast hoje, então nós acabamos de ganhar aqui um bônus track do acampamento de maturidade. Amém? Eu vou ministrar essa palavra ainda para os amados, e me parece que tem outra palavra surgindo aí que o Senhor tem ministrado no meu coração a respeito do sofrimento e do quanto isso deve ser entendido à luz ali da palavra nesse processo de maturidade. Amém? Então o Senhor vai continuar derramando sobre esse assunto sobre nós, nos ensinando sobre isso. Hoje eu quero falar, amados, a respeito de Jesus, mas primeiro analisando uma problemática dos nossos tempos, uma problemática da nossa geração. E quando eu digo nossa geração, eu não estou aqui como um irmão mais velho, como alguém jurássico, né, dizendo assim, não, na minha época não foi assim, é só na época de vocês. O problema que eu vou trazer aqui é um problema que já tem ali seus quase 40, 50, 60 anos, e ele se deu muito nesse último século, séculos anteriores que envolveram ali a Revolução Industrial, a vinda dos homens do campo para as cidades. Então é um problema já recorrente, mas a gente percebe que ele vem se tornando cada vez maior para essa geração. Espera aí que eu já vou pedir algumas imagens ali, não precisa colocar ainda. Mas o que é interessante, amados, a gente entender como era a transição de uma criança para um adulto até mais ou menos ali 1900, 1930, 1940. Olhando mais ainda para a cultura judaica e ali analisando a época de Jesus, como era esse processo de maturação, esse processo de amadurecimento, esse processo do ser humano deixar de ser uma criança e se tornar alguém adulto. Vou ler um pouco para vocês. Nos tempos de Jesus e na cultura judaica, a transição de uma criança para a vida adulta envolvia diversos rituais e práticas. Como acontecia para os meninos, a passagem para a vida adulta era marcada pelo bar mitzvah, que ocorria aos 13 anos de idade. Para as meninas, o bar mitzvah geralmente ocorria também aos 12, 13 anos de idade.
Nessas cerimônias, o jovem assumia a responsabilidade de cumprir os mandamentos da Torá e participar plenamente das práticas religiosas da comunidade. Nós temos na Bíblia Jesus no templo, quantos anos ele tinha? 12 anos de idade. Jesus ali já estava no processo de participar das reuniões religiosas da época, e ele já era ali incumbido de algumas responsabilidades ali na participação desses cultos da sinagoga. O que acontecia ali na cultura judaica? Geralmente ali dos 12 aos 13 anos, por exemplo, com o menino, o que ocorria? Ele saía um pouco da tutela da mãe, amém? Então até os 12 anos era mais a mãe ali que tinha os cuidados sobre aquele filho, e ele passava então a tutela mais proeminente do pai. O pai estava então incumbido de pegar aquela criança de 12 anos e de levar, de puxar ela pelo braço até a maturidade ali aos seus 15, 16, 17, 18 anos. Aí você fala, nossa, maturidade aos 16, 17, 18 anos? Sim, amados. Se nós pegarmos o Velho Testamento, se nós pegarmos a vida dos profetas, se nós pegarmos a vida de Davi, a vida de José, a vida de Samuel, a vida de Gideão, a vida de Isaías, a vida de Jeremias, esses homens muitas vezes eram chamados ali para a maturidade, para o ofício e ministério aos 17, aos 16, aos 18, aos 19 anos. Amém? Essa era a realidade que veio praticamente até o século passado ou o século anterior. Qual é a realidade hoje? O que nós precisamos entender? Surgiu mais ou menos, pelo que eu pesquisei aqui, no século passado ou retrasado, eu sempre me confundo com essa questão de século, porque me parece que século XIX até ano 2000, eu acabo me confundindo. Mas enfim, a partir de 1900, surgiu o termo adolescência. Esse termo adolescência, amados, ele nunca existiu até meados de 1900 e alguma coisa. Criou-se um termo aonde o ser humaninho ali, ele não é uma criança, amém? Mas ao mesmo tempo ele não é um adulto, ele não é um jovem caminhando para a maturidade. Ele é um adolescente. O que é o adolescente? É aquele ser humaninho que quer ter as facilidades e bênçãos de uma vida adulta, porém ele não precisa ter, na sociedade que nós vivemos, a responsabilidade de um adulto. Quando ele reclama os seus direitos, ele diz, mas eu já tenho 15 anos, mas eu já tenho 16 anos, mas eu já tenho 14 anos, então eu posso chegar em casa 2 horas da manhã, eu posso fazer tal coisa, eu posso ter determinada atitude, eu posso ir naquele ambiente sozinho, porque afinal eu não sou mais uma criança. Porém, quando cobrado das responsabilidades, do amadurecimento, do crescimento, de situações mais grossas que dizem respeito a não só as bênçãos, mas as responsabilidades, o que ele diz? Opa, peraí, eu não sou adulto. Que negócio é esse que você vem aqui me cobrar a atitude de adulto? Eu só tenho 14 anos. Tem horas que ele fala, eu já tenho 14 anos. Eu já tenho 13 anos, eu já tenho 15 anos. Mas tem horas que ele fala, eu só tenho 14 anos. Eu só tenho 15 anos. E eu quero ler aqui para vocês, amados, uma matéria no site da LinkedIn. Quantos conhecem esse site? LinkedIn é um site de currículos, de ali área profissional. E essa constatação, olha lá a imagem, que bonitinho, aquele ser barbado com uma chupeta na boca e bichinhos de pelúcia abraçados.
Meu avô, se visse uma imagem dessa, tem que até tomar cuidado, não mostrar para ele, que é perigoso ele já embarcar de nervoso. Amados, essa constatação, tá? Só para deixar bem claro para vocês, ela não é do André, ela não é do Daniel, ela não é uma constatação religiosa. A Ana Lígia está ali, formada em psicologia, nossa psicóloga da igreja, glória a Deus. Eu vibro com isso, pode aplaudir. 5 anos estudando. Amados, essa é uma constatação secular. Esse site não é um site evangélico, esse site é um site profissional, que fala a respeito de profissões. E o que ele diz? Eu vou ler aqui. No mundo atual temos jovens adultos que não se casam, não saem de casa e que os pais precisam ir à faculdade. Ontem o Daniel falou aqui sobre os pais irem à escola. Daniel, já piorou. Os pais agora estão tendo que ir na faculdade para conversar com os professores, e isso se soma ao distanciamento social constante, um estado de infelicidade e reclusão. Pois bem, temos adultos da segunda dezena do século 21, ou seja, os 40 anos para essa geração, tá? Não é para nós isso, mas para o ambiente onde nós estamos vivendo, são os novos 25. A conectividade constante e a exposição a uma infinidade de informações podem dificultar o desenvolvimento e habilidades sociais, autonomia e tomada de decisões. A dependência excessiva da tecnologia está retardando o desenvolvimento e habilidades necessárias para uma vida adulta, com a capacidade de lidar com conflitos interpessoais ou enfrentar desafios emocionais. O amadurecimento tardio no século 21 é um reflexo das mudanças sociais e culturais que ocorrem na nossa época. Cada pessoa nessa cultura caída, cada pessoa agora define e tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento e as suas próprias circunstâncias únicas. Ou seja, é como se agora as pessoas decidissem qual é a melhor fase para elas amadurecerem. Tenso isso, né? Amados, essa é a cultura que nós estamos vivendo. Eu trouxe aqui um site lá em Quedim, tá? Um site voltado à vida profissional, e a conclusão é que as pessoas estão se recusando a amadurecer, as pessoas estão se recusando a lidar com coisas difíceis. Uma outra constatação é o aumento do número, olha só, de até suicídios. Pessoas com problemas emocionais, mas que aumentam essa ida ao suicídio. E a conclusão que os estudiosos, os psicólogos, os psiquiatras têm chegado é que muitas das pessoas estão chegando ali aos seus 13, 14, 15 anos sem serem ensinadas a lidar com frustrações, sem serem ensinadas a desejar um tênis e não ter um tênis, sem serem ensinadas a desejar um celular e não terem um celular, nem menorzinho, nem diferentinho. Ah, mas eu queria um iPhone. Ah, eu não consigo dar um iPhone, então eu preciso dar um Samsung, eu preciso dar um celular diferente. Não, ó, você não vai ter. Ah, eu não vou ter? Não, não vai ter. Aprenda a lidar com a frustração. O que acontece com essa turma? Eles chegam aos seus 14, 15, 16 anos, e aí eles começam a lidar, amados, porque não tem como a gente não lidar, com a vida como ela é, com a vida real. Aí a menininha que nunca passou por uma frustração, começa a namorar um menininho que não sabe lidar com nada, e esse menininho vai nesse namorico e trai ela com a amiguinha dela. Aí você fala, meu Deus do céu, a primeira vez que esse ser humano tem que lidar com a frustração, olha o tamanho da frustração que ela está lidando.
E aí ela não sabe lidar com esse tamanho de frustração. Por quê? Porque não foi negado para ela o tênis, não foi negado para ela o celular, não foi dito não para essa vida. Uma das coisas que a gente mais pode fazer, amados, para abençoarmos os nossos filhos, sabe o que é isso aí? Quem está dizendo também são os psicólogos que nem crentes são. A principal coisa que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a amadurecerem é permitir que eles passem por frustrações. É ajudá-los a ganhar repertório, e só se ganha repertório vivendo a vida normal, só se desenvolve autonomia vivendo uma vida normal. Vira e mexe eu saio da escola com os meus filhos, a gente mora ali no caminho de casa, tem os APAs, e muitas vezes eu paro o carro, dou o cartão para o Apolo, falo: Apolo, vai lá com a Ágata, compra pão, compra isso, compra aquilo e volta. Por que eu faço isso? Porque eu não quero ir nos APAs? Não, levantar do carro e ir nos APAs não tem problema nenhum. Porém, quando eles vão, eles aprendem a conversar com o cara do pão. Tem pão? Vai sair pão quentinho? Ó, tá saindo. Opa, vou esperar um pouquinho. Pegam pão, compram um iogurte, tá certo que eles sempre pedem, né? É igual o Daniel na historinha do Cookies ontem, eles sempre pedem um sorvetinho, eles sempre pedem balas fine, né? Sempre tem uma troquinha no meio, que às vezes eu deixo, às vezes não. Eles aprendem a pagar, eles aprendem que cartão ali tem que pôr senha ou aproximação. Tudo isso eu faço porque, amados, eu estou deixando os meus filhos, pouco a pouco, criarem um repertório comportamental, porque eles estão crescendo. Amém? E só se cria fazendo. Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Caindo, andando, às vezes com alguém atrás, solta, cai, solta, cai, solta, cai. A vida é assim, amados, e nesses dias o Senhor tem nos ensinado a olhar para a vida. Amém? Esse é o cenário, porém eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse cenário é problemático, porém prestem muita atenção. Este cenário é uma oportunidade para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque a concorrência para vocês está fraca. Se vocês decidirem amadurecer, se vocês decidirem crescer, se vocês decidirem, como Moisés falou ontem aqui, né, eu deixei as coisas de meninos, eu abandonei, eu pus para fora. Se vocês tiverem essa atitude, vocês vão se tornar mulheres e homens que vão se destacar aonde vocês estiverem. Amém? No trabalho de vocês, na convivência de vocês, em qualquer ambiente que vocês conviverem, vocês vão se destacar. Por quê? Porque vocês escolheram crescer a imagem de Jesus, enquanto uma geração está, pode colocar aí, Trigo, as outras fotos. Olha lá, a adolescência agora não é mais igual era antes, né? Aos 16, 17. Agora os cientistas querem que vá até os 24. Adolescente de 24 anos, Apolo, Ágata, já vou falar para vocês, hein? 24 aninhos, bem, ó, vai orando e vocês vão estar já. Olha lá, amados, é o fim. Homens adultos usam fraldas e vivem como bebês. Não é montagem, não é site cristão, é matéria, se eu não me engano, da UOL. Adultos que gostam de usar fraldas se encontram nas redes sociais. Senhor amado, que falta faz uma vara bem aplicada, uma cinta, apanhar de gato morto até miar. Prática que provoca estranheza ganha grupos e páginas em que participantes trocam informações e buscam apoio. Olha, eu uso a fralda Pampers, é melhor do que a outra. Meu Deus! Essa fralda é melhor, ele segura mais o xixi. Ai, Senhor!
essa não é a nossa realidade, tá, amados? Mas entendam que o ambiente que nós vivemos, ele é caído e a tendência é a coisa ir piorando. Terminou, Trigão? Glória a Deus. Pode tirar, senão nós vamos ficar olhando para essa notícia extremamente esquisita. Mas vamos, amados, né? É importante a gente saber o ambiente que a gente está, mas a gente não foi feito para contemplar ambiente, amém? Nós somos feitos para contemplar Jesus. João 17, 1 a 26. Vamos aprender com o Filho maduro de Deus. João capítulo 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e crerão que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. A nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que interessante, amados. Jesus orou por você. Amém? Olha que oração poderosa. É importante a gente receber a oração uns dos outros, mas vamos combinar, né? A oração de Jesus está ali, outro nível de glória. Ele orou por você, ele orou por mim, ele orou por aqueles que hão de crer, que iam crer nele. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles com o mesmo amor que me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver estejam também comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja.
Senhor, oramos sobre essa palavra e nós queremos agora voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Sabemos que vivemos num mundo caído, sabemos, Senhor Jesus, que a Tua palavra diz em relação ao fim dos tempos, que o sujo se sujaria ainda mais e o santo se santificaria ainda mais. Sabemos que não há esperança, Senhor Jesus, do mundo melhorar, sabemos do cenário que nós vivemos, mas não fomos chamados a contemplarmos o cenário, o caos, o ímpio. Nós somos chamados a olhar para Jesus e nessa hora nós queremos, Senhor Jesus, direcionar a nossa atenção para Ti, em nome de Jesus. Amados, Jesus é o Filho maduro de Deus, o Filho perfeito de Deus. Nós lemos aqui, aquela passagem que diz que Ele é a exata expressão do seu ser, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a imagem do Deus vivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E eu quero aqui trazer 4 pontos nessa ministração que fala a respeito de maturidade, que fala a respeito de o que é ser maduro. 4 características de um filho maduro, 4 características daqueles que querem amadurecer de glória em glória. A primeira característica, amados, que eu quero ressaltar aqui de um filho maduro, nós falamos ontem sobre autonomia, nós falamos ontem sobre a capacidade de funcionar sozinho, não de maneira independente de Deus ou da igreja, mas que um filho maduro autônomo. E hoje eu queria ressaltar o seguinte: um filho maduro, ele é autorresponsável. Repita comigo: autorresponsável. O que é ser autorresponsável? É entender que nós estamos agora como filhos maduros, vinculados à missão de Deus, vinculados não somente a usufruirmos da bênção de estarmos dentro do coração de Deus, amados, perdoados, recebidos, feitos agradáveis a Ele no amado, mas também agora como filho maduro, eu me torno responsável também nesta missão de levar o Evangelho, de viver o Evangelho, de crescer a imagem de Cristo. E isso, amados, diz respeito tanto a, por exemplo, o dia que nós saímos para, como igreja, proclamarmos o Evangelho, mas diz respeito também de nós, nas nossas casas, termos um comportamento autorresponsável. Amém? Uma atitude poderosa de autorresponsabilidade, sabe qual é? Olha que grandioso, olha que misterioso. Uma atitude poderosa de autorresponsabilidade é você arrumar a sua cama quando você acorda. Poderosíssimo. Por favor, pegue isso no teu coração. A tua cama é tua. Levantou, querido, faça esse exercício de maturidade. Toma o teu leite e anda. Arruma a tua cama. Amém? Deixa o teu pai e a tua mãe ver isso nesses dias. Não sei, talvez você já fazia, mas deixa o teu pai e tua mãe nesses dias, pode mostrar isso para eles, o teu comportamento. Eles vão ver e vão se assustar. Meu Deus, o que fizeram com meu filho? Ele voltou arrumando a cama. Senhor, o que ele tomou nesse acampamento? O que deram para ele? Aí você fala para ele: pai, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero começar pelo começo. E começar pelo começo é quando nós começamos pelas coisas básicas. Amém? Amém, amados? Básicos. Eu busco arrumar minha cama, eu busco acordar e escovar meus dentes e pentear o meu cabelo, eu busco ajudar ali, minha mãe está chegando ali, está servindo a mesa do café. Mãe, preciso colocar alguma coisa, quer que eu te ajude a colocar a mesa? São coisas pequenas, amados, mas qual que é muitas vezes o problema da nossa geração? Ela quer ser revolucionária, mas ela não aprendeu ainda nem a arrumar a sua cama.
ela quer mudar o mundo, mas ela não muda nem o quarto dela é um regaço. Então, se o mundo for o retrato do quarto dela, o mundo será um regaço. E a gente sabe, né, que, amados, muitas vezes a expressão externa do nosso quarto, sabe o que ela mostra? Como está o nosso interior. Teu quarto está tudo bagunçado, está sujo, está zoado, está um negócio esquisito de entrar, provavelmente você tem questões internas a serem tocadas por Jesus. Qual é o contrário de autorresponsabilidade? Vitimismo. Qual é o primeiro sinal, amados, do pecado do homem no Éden? Primeiro sinal após a queda: vitimismo. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Como o Senhor é irresponsável, não é mesmo? É um absurdo. Eu estava aqui tranquilo e o Senhor fez isso. Ou seja, não fui eu que não fui homem de cuidar da mulher que o Senhor me deu, mas agora eu me vitimizo, eu me torno como uma criança. E assim, amados, o vitimismo é um comportamento extremamente normal e natural para uma criança. Amém? Nós não devemos olhar para uma criança e julgar muito ela porque ela é vitimista. Ela é criança. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí muda a cena, vai para a mulher. O que a mulher fala? Senhor, não fui eu. Quem foi? Foi a serpente. Culpa não tem nada a ver com a gente, Senhor. A gente estava aqui, né? Essa fruta veio voando na nossa mão e veja você que nós comemos dela. Se bem que o Senhor tinha dito para a gente não comer dessa, nós poderíamos comer de todas as outras, mas, meu Deus do céu, nós comemos aquela que nós não podíamos, sabendo que nós não podíamos. Portanto, amados, o juízo sobre eles foi justo. Eles sabiam que não podiam comer do fruto proibido. Qual é o grande problema, amados, do vitimismo? Qual é o grande problema da culpa das nossas mazelas, da culpa da nossa imaturidade? Ser, por exemplo, dos nossos pais. Ser, por exemplo, do lugar onde nós nascemos. Ser, por exemplo, da nossa situação social. Ser, por exemplo, do Lula, do PT, do governo de esquerda que está sobre o Brasil. A culpa já não é mais minha, da minha incapacidade, ou de eu não ter me preparado, ou de eu não ter visto condições de melhorar o meu ganho, de melhorar a minha vida, de melhorar a minha situação. Ontem o Daniel trouxe o exemplo. Eu fui fazer um curso. Quantos anos, Dani? 4 anos? 4 anos, amados. Eu estou fazendo a faculdade aos 39, estou no 4º ano, estou indo para o 5º ano, glória a Deus, estou vendo uma luz no fim do túnel, está acabando. Mas leva tempo, leva dedicação, levam horas de estudos, leva eu ter que muitas vezes adequar minha vida durante a semana para dar conta de tudo. E eu poderia dizer assim: Senhor, porque eu só fui estudar psicologia porque o Senhor me mandou. Quem sabe um dia eu conte esse testemunho para vocês. É meio longo, não vai dar tempo. Mas eu poderia diante do Senhor falar: Senhor, eu entendi que o Senhor quer que eu estude psicologia, mas não dá. Não dá porque minha vida já é assim, eu já tenho grupo caseiro ali em casa para cuidar, eu estou ali ajudando no pastoreio da igreja, eu estou ali na liderança dos jovens, o senhor sabe, eu estou ali trabalhando na Fazoli, eu tenho um monte de coisas. Então assim, eu poderia muito bem me vitimizar. Não dá, o senhor vai ficar ali querendo que eu estude. Não, eu não me escondo, nós não nos escondemos atrás do vitimismo, porque, amados, qual que é o problema raiz do vitimismo? O problema raiz do vitimismo é que a vítima não tem culpa de nada, então ela não precisa fazer nada. Se não é culpa minha,
Se não tem nada a ver comigo, então eu me coloco no banquinho da vítima. Ai, como eu sou vítima, como eu sou inferior, né? E nesse engano do diabo sobre nós, qual é a consequência natural do vitimismo? A inércia. O vitimista não sai do lugar. O vitimista não se prepara, o vitimista não estuda, o vitimista não se esforça, o vitimista não planta, o vitimista não usa o dom, porque ele diz: ai, o meu Senhor é muito bravo, ele colhe onde não plantou. Então ele chega lá no seu Senhor e diz: Senhor, olha como eu fiz bonitinho, eu guardei, eu escondi o dom que o Senhor me deu. E aí o Senhor traz juízo sobre aquele homem. Por quê? Porque ele era um vitimista inerte, preguiçoso, se escondeu atrás de uma desculpa, não usou o seu talento. Qual é o exemplo de Jesus, amados? Vamos olhar para o nosso Messias. João 17:19. Olha o que Jesus nos ensina. Quem quer ficar em pé, lê bem alto aí. Um menino forte, Benjamim. Você é forte, Benjamim. Vamos lá. Pode ler bem alto. Amém. Quero profetizar sobre a tua vida, viu, Benjamim? Você é forte. Ontem no vôlei eu falei: você é forte, Benjamim. Ele dava umas boladas forte. E eu quero profetizar espiritualmente sobre a tua vida em nome de Jesus. Força do Senhor sobre você. Amém? Amados, qual é o exemplo de Jesus? Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo. Jesus está dizendo assim: o problema de falta de santidade dos discípulos, eu estou assumindo. Isso é atitude de filho maduro. Senhor, amados, vamos imaginar, Jesus é o Santo de Israel. Jesus nunca pecou. Jesus veio a nós e antes de nós, como diz aqui na sua oração, ele estava com o Pai cheio de glória, vivendo a eternidade gloriosa. Eu pergunto a vocês, quando Jesus me fala, eu me santifico, Jesus, ele por si só, precisava se santificar ainda mais? Não. Plenamente santo, 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 santo. Porém ele olhou à sua volta e viu discípulos que precisavam se santificar. Então ele assume um lugar de autorresponsabilidade. Senhor, por eles eu me santifico a mim mesmo. Uma das características de um filho maduro, amados, de uma filha madura, é que ele começa a olhar para o corpo. Nós conversamos ali com os colaboradores isso agora há pouco, e começa a ver os problemas, e ele não passa por um problema e se torna uma vítima. Nossa, passei por aqui, deixar essa garrafa com essa tampinha, meu Deus, olha que ambiente sujo eu estou, olha que ambiente problemático eu estou, está sujo, tem papel no chão, tem chips no chão, tem copinho no chão. Querido, deixa eu ensinar uma coisa, passou, viu, tem um copinho no chão, abaixa, pega, joga no lixo. Mas não fui eu que tomei água nesse copinho. Bem-vindo à igreja do Senhor Jesus, onde nós nos ajudamos e cooperamos uns com as debilidades dos outros. Amém? Autorresponsabilidade. Jesus se santificava pelos discípulos e se responsabilizava pelas dificuldades dos discípulos. É o exemplo dos profetas. Se nós pegamos o livro de Daniel, se nós pegamos o livro de Isaías, nós vamos encontrar esses homens, amados, jejuando com pano de saco, com vestes ali de jejum, dizendo ao Senhor: Senhor, nós pecamos, Senhor, nós te ofendemos, Senhor, nós te abandonamos, Senhor, nós procuramos outros ídolos. E aí você lê sobre a vida desses amados, e Daniel, por exemplo, tinha uma vida
comprometida com Deus. Só que o que era o coração do Daniel? Eu sou de um povo, o povo está perdido, então eu estou também pedindo ao Senhor perdão, pedindo ao Senhor restauração. Davi, quem é esse incircunciso que fala contra o exército de Deus vivo? Novo, já se responsabilizando em defender uma nação, já se colocando como alguém que não é mais um gerador de problemas, mas um resolvedor de problemas. E eu quero deixar aqui uma palavra profética para vocês, amados. Deus tem uma chave para mudar a sua família. Sabe qual que é? Você. Deus tem uma chave para tocar a tua classe. A chave é você. A responsabilidade é sua. Como Deus diz a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Diga para o irmão que está do teu lado: sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Ah, mas minha casa é assim, assim, assim. Querido, o lugar para ser luz é onde as coisas estão em trevas. Ah, mas os jovens podiam fazer mais tal coisa. Como a gente ouve ideias na liderança dos jovens. Precisava ter mais isso, precisava ter mais aquilo, precisava não ter isso. Gente do céu, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Poucos dizem: olha, eu queria dar uma ideia, mas ao mesmo tempo eu posso encabeçar isso? Posso liderar isso? Vocês me ajudam? Amados, nós vamos orar, impor as mãos e falar: querido, você a partir de agora é o profeta desta causa. Você vai abençoar a tua geração, você vai abençoar os jovens que se reúnem junto com você. Você chamou para você a responsabilidade. Ah, mas eu tenho só 16 anos, eu tenho só 15 anos. Põe o teu pé sobre as águas. Estamos juntos, como o Marquinhos falou ali para o Léo, vamos juntos. Apoio não falta, olha para os lados, está cheio de cooperadores, gente madura para cooperar com vocês. Amém? Sejam vocês uma bênção para a geração de vocês. Amém? Segundo ponto, um adulto, um discípulo maduro, não se vê como alguém que é um injustiçado, alguém que os outros estão devendo para ele, mas eles se veem como devedores do amor que receberam. João 17, 8, olha o que Jesus nos ensina. Porque eu lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Amados, 14, João 17, 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. 22, e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Quando nós olhamos para Jesus, nós contemplamos a imagem, amado, de um filho maduro que se torna um doador. Repita comigo: doador. Nós nunca deixaremos de ser receptores da graça de Deus, amém? Esquece esse negócio de que agora eu já estou bom, então eu vou ser doador para sempre, eu nem preciso mais beber da água, porque agora eu já sou uma fonte a jorrar, eu já bebi uma vez. Queridos, nosso chamado é para nós estarmos sempre aos pés de Jesus, porém o desejo de Jesus é que com o tempo, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, eu me torne um abençoador do corpo de Cristo, eu me torne um abençoador da minha casa, eu me torne um abençoador dos meus amigos, eu me torne um abençoador da minha geração. Eu me importo no momento de louvor, olhar dos lados, ver se alguém precisa de oração. Eu me importo
antes de começar o culto, se os irmãos estão todos aqui, se eles já chegaram. Eu me vejo como parte de um corpo. Existem, amados, duas formas de nós andarmos: ou como cobradores, ou como devedores. O cobrador vê a falta. O cobrador olha o copo e sempre está meio vazio. E ele está sempre reclamando porque o copo não está cheio. O devedor pega o copo, vai no bebedouro e enche o copo. O cobrador vê o que falta, o devedor vê o que tem e o que pode amadurecer. A pessoa madura entende que ela é uma devedora e não uma cobradora. Quando nós olhamos a Jesus, Jesus está sempre dando, Jesus está sempre abençoando. Tudo que ele recebeu do Pai, ele entrega. Olha que poderoso isso, amados. Nós estamos recebendo nesses dias aqui muitas coisas. Mas eu quero que haja no nosso coração uma inquietação do seguinte: Senhor, eu também quero derramar essa graça que o Senhor tem derramado sobre mim, sobre alguma pessoa, em algum lugar, em algum ambiente, seja na minha casa, seja na faculdade, seja na escola, seja na minha família, seja onde eu estiver, porque eu quero ser como Jesus, o Filho maduro de Deus. Amém? Para o devedor, os outros sempre estão devendo: o pai, a família, o mercado de trabalho, o governo. Deixa eu te falar uma coisa, querido: o mercado de trabalho não está nem aí para você e as suas reclamações. O mercado de trabalho não te dará nada de graça. Ou você chega numa empresa e rende o que tem que render, ou em poucos meses eles te mandam embora. Tchau, obrigado, pode ir. Essa é a realidade que nós temos, amados. Não podemos viver num mundo de utopia, num mundo de achismos, no mundo de idealismos, mas eu não acho que isso é o ideal. Pois é o que é, querido. Pois é, você acha o que eu acho, não muda muita coisa. Esses dias atrás eu vi uma pergunta no Instagram, né, e quem tem Instagram aqui sabe o quanto que o Instagram hoje é usado para a questão profissional. E aí a pessoa perguntou assim para a outra: você acha que esse negócio de cuidar do Instagram, de cuidar da forma com que você se veste no Instagram, com que você se porta no Instagram, você acha que isso tem a ver com os resultados que você vai ter pelo uso do Instagram? 3 pontinhos. Eu não concordo com isso. A pessoa falou assim, respondeu o seguinte: olha, você pode até debater, nós podemos até debater aqui se isso é o ideal, seria o ideal ou não, e fazer um certo juízo de valor. Mas deixa eu falar alguma coisa, não é o que eu acho ou o que você acha. Se você não cuidar do teu Instagram, você não vai ter resultados profissionais. Estou falando uma área profissional aqui. Se você usa o teu Instagram para uma vida profissional, aprenda, faça cursos para você usar aquilo de maneira eficiente. Ah, mas André, eu não concordo com isso. Então sai do Instagram e não use ele para a questão profissional. Não estou falando que você precisa fazer isso. Agora, aonde eu estou querendo chegar, aqui no frigir dos ovos, amados, nós precisamos entender as regras do jogo, como as coisas funcionam. Às vezes a gente vem de um lar, de uma infância, onde o papai e a mamãe idealizou muitas coisas. Quando a gente bota a carinha para fora, a coisa é diferente. E é melhor que eu saiba as regras do jogo, é melhor que eu viva, logicamente não pecando, mas sabendo usar as ferramentas que Deus me coloca na mão, do que eu ficar num idealismo, num vitimismo, me escondendo das situações. Amém, amados? Terceiro ponto: suportamos o sofrimento. João 17, 14 e 15.
Olha o coração de Jesus para conosco. Olha como é importante a gente entender como as coisas funcionam. João 17, 14 e 15. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os tire do mal. Trazer aqui o Luquinhas. Vem cá, Luquinhas. Vamos dar uma agitada aqui para vocês acordarem um pouco. Vem cá. Isso, pode vir. Mesmo com essa camiseta que você está, pode vir. Está aqui o Luquinhas, ele é amado por Jesus, amém? Muito amado por Jesus. Aí Jesus fala assim para o Luquinhas: Luquinhas, o mundo é mau. É um lugar mau, um lugar difícil. O mundo, ele me odeia, você me ama, por você me amar, a consequência disso é que com o tempo, o mundo também te odiará. Aí Jesus vira para o pai e fala assim: Pai, não tira o Luquinhas do mundo, só livra ele do mal, mas é aqui que ele vai ficar, amém? Vai lá. O que Jesus está falando para a gente? O mundo é mau, o mundo é difícil, o mundo é um lugar sombrio, muitas são as aflições do justo, no mundo vocês terão aflições, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é o lugar que vocês vão viver. Saibam disso. O ambiente hoje que nós vivemos, queridos, não é o ambiente de Apocalipse 21 e 22, onde está tudo resolvido, as lágrimas são enxugadas, o Cordeiro está ali revelado, nós com o corpo glorificado, o rio fluindo do trono de Deus, não há mais doença, não há mais dor, não há mais pecado, nós já estamos com tudo resolvido. Vamos chegar nisso. Eu quero estar com todos vocês lá na presença do Senhor. Porém, amados, a realidade hoje é que nós vivemos num mundo caído, é que o sofrimento faz parte, é que as mazelas existem, a pobreza existe, a desigualdade social, ela existe, doenças existem. Quantos de nós que usamos óculos? O que é o óculos? O óculos é uma lente de vidro que se coloca em frente ao olho para que a gente possa enxergar, porque algo do nosso olho foi afetado ali pela queda. E não dá para aquela pessoa que precisa usar óculos falar assim: não vou usar, porque o ideal seria que eu visse tudo com perfeição. Vai ficar vendo embaçado. Amém? Vai ficar querendo. Tem situações que Deus cura, nós sabemos disso, e eu creio que Deus tem todo o poder de não só curar os teus olhos, mas te dar novos olhos. Mas na vida nós precisamos entender que vão haver situações que nós precisaremos suportar um sofrimento. Qual é a diferença de um adulto para uma criança? Uma criança não consegue suportar nenhum sofrimento agora por algo maior no futuro. Ela sempre escolhe o mais fácil, a recompensa mais rápida. Numa linguagem neurológica, a dopamina mais barata. Eu me lembro quando as crianças eram menores, e não sei se vocês já viram essas maquininhas de bolinha de... Sabe essas bolinhas que pingam? Põe a moedinha, gira, pega uma bolinha. Eu me lembro uma vez que a gente estava num posto de gasolina no Mato Grosso, e aí o Mateuzinho era pequenininho, e ele encheu o pai dele e a mãe dele para pegar uma bolinha. Só que é interessante, você não escolhe a bolinha que vai cair. E tinha a bolinha lá do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Caiu uma do Corinthians, né, Mateus? Ele veio chorando: pai, caiu uma do Corinthians.
Que dó, só tinha R$1 no carro só. Teve que dar bolinha para o Apolo ou para mim, não lembro. Mas sabe o que é interessante? Se eu falasse assim para a Ágata ou para o Apolo quando eles eram bem pequenos: olha, você tem duas possibilidades. Ou eu te dou essa bolinha agora, ou eu te dou uma bola de futebol no final do ano. Nada. Você falava assim: eu quero a bolinha agora. Que bola de futebol? Nada. Criança, gente. Criança, ela vai escolher o caminho mais fácil. O imaturo só tem capacidade de ver o agora, não consegue ver o futuro. A felicidade não é todo o prazer que se consegue garantir no momento. O segredo da infelicidade, amados, é simplesmente a gente viver buscando a felicidade, gastando a vida buscando ser feliz. Agora, o segredo da felicidade é nós buscarmos cumprir uma missão, cumprir um propósito, e aí a felicidade vai ser fruto deste propósito. É um senso de cumprir uma missão maior do que eu. Jesus disse: Pai, chegou a hora de eu ser glorificado. O que isso significava para Jesus? A morte na cruz. Pai, chegou a hora da minha glória. É hora de eu morrer. É hora de eu me entregar. Eu sofro agora para um bem maior, para o próximo, no futuro, visando a missão. Ontem nós lemos Isaías, aquele versículo que diz: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará e ficará satisfeito. O que a gente precisa aprender com Jesus, amados, é que muitas vezes nós vamos desfrutar essa alegria, nós vamos ficar satisfeitos, mas agora é a hora do penoso trabalho. Quero profetizar, vocês vão desfrutar de altíssimos salários aqui, amém? Quero profetizar, quem recebe aí essa benção? Amém? O pessoal do fundo aí, amém, Murilo? Ganhos exorbitantes em nome de Jesus, para a glória de Deus. Porém agora não é hora do ganho exorbitante. Agora é hora do penoso trabalho, de vivermos os processos. E para finalizar, João 17, 22 e 23. Jesus diz: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amados, o que nós contemplamos quando olhamos o coração de Jesus? Jesus nunca está preocupado com o eu. Jesus nunca está preocupado com a sua vontade, com a sua necessidade. Jesus está sempre preocupado com o nós. Nunca é eu, sempre é nós. Como é a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a, vamos falar alto, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai-as, assim como nós temos perdoado a quem não nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Eu pergunto para vocês, cadê o eu nessa oração? Alguém viu? Alguém achou um eu aí? Por eles eu me santifico a mim mesmo. Pai, que eles sejam um. Que Jesus quer dizer? Que eles sejam um só povo, que eles vivam como nós,
Assim como nós somos um, que eles sejam um, que todos eles, quando se reunirem, se reúnam em unidade. Que todos eles, quando se reunirem, olhem uns para os outros. Que quando eles estiverem juntos, Pai, haja neles uma comunhão tão grande, tão profunda, tão da tua parte, que se falta comida na despensa de um, o que está com a despensa cheia possa o abençoar, e aí não sobra aqui, e aí não falta aqui. Unidade. Eu não me preocupo só com o meu prato, eu não me preocupo só com o que eu como. Paulo, quando exorta ali a igreja, na carta aos Coríntios, ele fala que quando a igreja de Coríntios se reunia para cear, aquela reunião era mais prejudicial do que benéfica. Vocês se reúnem e é pior, seria melhor que vocês ficassem em casa do que vocês se reunissem do jeito que vocês se reúnem. Por quê? Porque um chega antes e come muito e se embriaga, e o outro chega e não tem ceia. Qual é a exortação de Paulo? Vocês são um monte de eu junto. Eu, minha comida, meu prato, minha água, minha barraca. Eu terminei de arrumar minhas coisas, eu vou embora. Eu terminei de arrumar minha barraca, eu vazo. Eu já dobrei minhas coisas, eu não ajudo ninguém. Eu não pergunto para ninguém o que ele precisa. Eu não ajudo em casa, porque afinal eu sou uma criança, eu sou um adolescente, eu só tenho 15 anos, eu só tenho 14 anos. Eu. E aí eu olho para Jesus e contemplo a Jesus. E Jesus nunca está lhe dizendo eu. Ele está sempre falando: eu faço as coisas que o Pai faz. Eu só faço as coisas que eu vi o Pai fazer. Eu só manifesto a glória do Pai. E tudo aquilo que o Pai recebeu, eu não guardo para mim como um filho egoísta, mas eu derramo sobre vocês. Eu ensino vocês. Eu me entrego a vocês, eu me sacrifico por vocês, eu me santifico por vocês, para que vocês também, olhando para mim, possam viver uma vida parecida com a minha vida. E sabe o que vai acontecer, amado, quando nós vivermos como nós? João 17, 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. A nossa unidade, o nosso viver como nós, deixa eu falar uma coisa, preste bem atenção aqui, é a nossa maior ferramenta de evangelismo. Amém? É a nossa maior ferramenta de evangelismo. Quer ganhar alguém para Jesus? Traz alguém do nosso ambiente, para que ele possa viver como a gente, para que ele possa ver como a gente viva, para que ele possa contemplar uma vida de igreja. Ele vai crer no Senhor Jesus, porque a unidade traz essa autoridade sobre nós. Que eles sejam um, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado. Amém. A visão coletiva, amados, trará sobre a terra a glória de Deus. Nós, como igreja, somos chamados a sermos um, a sermos nós, a sermos corpo, a sermos uma só massa, a nos alegrarmos com os que se alegram, a chorar com os que choram, a eventualmente precisar ser abençoado e eventualmente ser uma fonte de bênção sobre o necessitado. Esse é o chamado de Deus para nós. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Mais uma palavra para a gente mastigar. Quarto ponto, vivermos para o nós. Primeiro, é um filho maduro e autorresponsável, não é um vitimista. Segundo, é um filho maduro, é um devedor, ele é um abençoador e não um cobrador. Terceiro ponto é que nós entendemos que precisamos suportar sofrimentos.
E o quarto ponto, vivemos para nós. Amados, se nós praticarmos esses 4 pontos, nós nos tornaremos uma igreja poderosíssima nas mãos do Senhor, ainda mais poderosa. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós oramos sobre essa palavra e nós entendemos, Senhor, que é o Senhor quem age, é o Senhor quem efetua, é o Senhor quem vivifica essa palavra dentro dos corações. É o Senhor que gera revelação e nós queremos aqui, nessa manhã, clamar por revelação da Tua parte, nessas palavras que foram ministradas, que essas palavras venham frutificar nos nossos corações, venham gerar em nós, Senhor, força, venha gerar em nós raízes mais profundas, Senhor, no solo da Tua graça, Senhor. Que essas palavras venham ser, Senhor, de transformação da nossa mente, transformação dos nossos sentimentos, transformação das nossas atitudes, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa hora profetizar sobre a Tua igreja, Senhor, maturidade. Eu quero profetizar crescimento, Senhor. Eu quero profetizar que esses dias sobre nós foram como dias de uma planta dentro de uma estufa, aonde é acelerado o seu crescimento, aonde é potencializado o seu crescimento. Eu quero profetizar que esses dias o Senhor nos colocou nessa estufa espiritual, nos dando água, nos dando calor, nos dando sol, nos dando tudo que nós precisamos para amadurecermos. E eu quero profetizar uma continuidade nesse assunto, em nosso meio, em nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.